Olá, aqui é a Ana Cláudia. Hoje a aula vai ser sobre minha responsabilidade e o tema vai ser giardia. A giardia é um protozoário pertencente ao filo Sarcomastigófora, subfilo Mastigófora, classe Zoomastigophorazida, família Hexamitidae, gênero Giardia. Existem várias espécies já descritas, né, das quais Giardia duodenalis, também chamada de Giardia intestinalis e Giardia lamblia, que acomete cães, gatos, ruminantes e o homem. Então, sempre que vocês ouvirem ou Giardia duodenalis, ou intestinalis, ou lamblia, pensem que se trate da mesma espécie. Há uma divergência na literatura em relação à nomenclatura, mas todos esses nomes são sinônimos da mesma espécie de giardia que afeta cães, gatos, ruminantes e o homem. Giardia amures, que afeta roedores, micrótica, camundongo do campo e rato almo-escarado, psittaceos e periquitos, ágiles anfíbios, perameles marsupiais e Crissetidarium hamster. A giardia ela causa uma doença chamada de giardíase. Acho que todos vocês já devem ter ouvido ou visto, principalmente cachorros filhotes com giardia, e humanos também, crianças, né? É bem comum em crianças giardíase. A importância disso é que é uma doença de caráter zoonótico, porque como vocês viram no slide anterior, a mesma espécie que afeta cães, gatos e ruminantes também afeta o humano. Então, eles podem passar para a gente giardíase. Então, a grande importância é essa, tratar-se de uma zoonose. Não é uma doença fatal, né? Mas ela é de caráter zoonótico. Existem duas formas evolutivas da giardia, os trofozoítos e os cistos. Então, prestem muita atenção em relação à forma evolutiva, porque cada protozoário vai ter uma forma evolutiva diferente. E isso muitas vezes causa confusão para vocês na hora da prova. Então, giardia são só duas formas evolutivas: os trofozoítos, que são as formas móveis. Por que móveis? Porque ela se movimenta através desses flagelos. E os trofozoítos são encontrados no intestino delgado dos humanos e dos animais. Já os cistos são encontrados no ambiente, é o que é eliminado nas fezes dos animais infectados. É a forma infectante, ou seja, eu vou me infectar se eu ingerir cistos de giardia, e é a forma de resistência, porque se vocês observarem bem aqui, vocês veem que esses cistos têm uma camada bem espessa. E isso protege ele no ambiente. Ele consegue ficar meses viável no ambiente. Vamos falar um pouquinho sobre morfologia dos trofozoítos. Acompanhe comigo aqui a setinha. Então, os trofozoítos, eles têm o formato piriforme, ou seja, formato de pera. Possui dois núcleos, né, um aqui e o outro aqui. Dois axótilos, né, eles são bem sobrepostos, por isso que você não consegue ver que são dois, mas dá para ver que tem uma pontinha aqui e outra aqui. O axótilo é como se fosse a coluna vertebral do protozoário, é o que dá sustentação para ele. Possui também o disco suctorial. Aqui a gente não consegue ver direitinho, mas ele fica na parte ventral do protozoário e tem esse formato aqui. Aqui a gente consegue, no desenho a gente vê bem melhor. O disco suctorial nada mais é do que o que vai fixar o protozoário, o que vai fixar o trofozoíto na mucosa do intestino. Ele forma uma pressão de sucção mesmo, como se fosse uma ventosa, e fixa o protozoário, né, o trofozoíto na velocidade intestinal. Além disso, apresenta dois corpos parabasais, que ficam localizados aqui, abaixo do núcleo. A gente ainda não sabe qual é a função do corpo parabasal para os protozoários. E apresenta quatro pares de flagelo. O anterior, né? Um par anterior, outro par posterior, um ventral e o caudal. Aqui, ó. Anterior, posterior, ventral e caudal.
E possui simetria bilateral. O que seria simetria bilateral? Se eu fizesse um corte longitudinal aqui no meu trofozoito, eu obteria duas metades iguais. Então, guardem isso. A morfologia dos trofozoítos. Formato piriforme, simetria bilateral, presença do disco suctorial, 2 núcleos, 4 pares de flagelos, 2 exófilos, 2 corpos parabasais. Os cistos, eles são ovalados, né? E possuem uma camada bem espessa, uma camada de glicoproteína bem espessa. Olha, aqui vocês conseguem ver a espessura dessa camada. E é isso que faz com que ele seja resistente no ambiente. Ele demora meses para conseguir ser degradado no ambiente. Além disso, ele possui núcleos de 2 a 4. O que varia é se o cisto está maduro ou imaturo. Se está imaturo, são 2. Se está maduro, são 4. Então, eu tenho um aqui e outro aqui. Possui as estruturas flagelares, né, ou axonemas, é o que dá origem para o flagelo. E possuem corpos parabasais, ou corpos escuros, ou corpos medianos. O nome é o mesmo, é diferente, mas determina a mesma coisa. E, como eu já havia dito, ela é a forma resistente no ambiente, por conta dessa camada bem espessa que protege ele das condições ambientais. Então, a giardia, né, a forma de trofozoito dela está localizada no intestino delgado, o cisto, como eu já disse, é no ambiente, e a transmissão é dada pela ingestão de cistos. Então, eu posso ingerir cistos através de ingestão de alimentos contaminados com cistos, água contendo cistos, ou até mesmo pela ingestão de fezes com cistos, né? Nos casos de animais, cachorro, por exemplo, que ama comer fezes de gato, ele pode se infectar ingerindo fezes contendo cistos. E até mesmo a gente, né? Tá na horta, mexendo, tem um animal que é positivo, lá tem fezes, né? Na horta vai ter fezes do animal. Você acaba mexendo na horta sem proteção, sem nada, esquece, põe a mão na boca, pode ingerir cisto. Então, a transmissão é esta: ingestão do cisto presente no ambiente. Então, vamos falar do ciclo. A partir do momento que eu ingeri o cisto, ele tem aquela camada espessa que eu já havia comentado. Essa camada ela começa a ser degradada. O início do desencistamento se dá no estômago. Por conta do pH baixo e do peristaltismo, isso vai favorecendo com que haja digestão daquela camada glicoproteica e início do desencistamento. E o desencistamento completo se dá no intestino delgado, duodeno e jejum. A partir do momento que ele está no intestino delgado e que há o desencistamento, ocorre a liberação de 2 trofozoítos. E esses trofozoítos se fixam, né, pelo disco suctorial, como eu já havia dito, na mucosa do intestino delgado, e lá começa a se reproduzir por divisão binária. Ou seja, né, um trofozoito se torna 2. E eles ficam ali na mucosa intestinal até que há o destacamento do trofozoito e ele é carreado até o intestino grosso. Entre o final do ilho e no cólon, ele ocorre o estensitamento dele. Então, ele se torna cisto no intestino grosso, né, no cólon. E esse cisto vai ser liberado nas fezes. O que faz com que ele se insiste no intestino grosso? É justamente a mudança do pH e a presença de sais biliares. São estímulos que fazem com que ele comece a se encistar e aí ele forma o cisto e é liberado nas fezes. Então, preste muita atenção nisso, que é pergunta de prova. O desencistamento do cisto de Giardia ocorre no estômago, né? Ele dá esse início no estômago e termina no duodeno e no jejum, né? No intestino delgado. E o encistamento, ele começa no final do ilho e termina no cólon, né? No intestino grosso. Então, aqui novamente,
Aí eu me infecto ingerindo cistos, né, presente em alimentos ou em água. No estômago começa o desencistamento, que termina no intestino delgado. No intestino delgado, o trofozoito ele se fixa na mucosa intestinal e se divide por divisão binária, está representado aqui nessa figurinha aqui. Aí ele se destaca da mucosa, vai para o intestino grosso, né, no cólon, onde ele se encista completamente e aí é liberado nas fezes. A patogenia. Então, observem aqui nessa figura, eu tenho vários trofozoitos na minha mucosa intestinal, né, na mucosa intestinal. Imagina vocês, vários trofozoitos aqui, ó, na seta preta, mostra trofozoitos também. Eles estão presos, né, pelo disco suctorial, fazendo, né, sucção da sua mucosa intestinal. Então a mucosa, ela vai ser toda degradada, vai ter ruptura da mucosa intestinal, e eu vou ter perda da minha arquitetura das velocidades intestinais. Ou seja, observem aqui, o intestino, vocês já devem ter tido em histologia, ele é formado por várias criptas, né, intestinais, velocidades e microvelocidades, né, que são esses dedinhos aqui. Quando eu tenho os trofozoitos e ele começa a romper a minha microvelocidade, eu começo a ter atrofia das velocidades intestinais. Ou seja, ela vai perdendo a forma. Ela fica, ela fica com atapetamento, né? Ou seja, olha aqui, ela fica linear. Era para ser várias microvelocidades e ela acaba perdendo totalmente a forma e fica linear. Além disso, os trofozoitos eles produzem proteases. Como o nome já diz, são enzimas que degradam proteína. A minha membrana da célula possui proteína. Então, eu tenho proteases que vão degradar a membrana da célula, levando à perda da integridade celular, né? A ruptura também da membrana celular. Então, se eu não tenho, houve ruptura das células e houve perda da estrutura do tecido, atrofia, a função do intestino é a absorção de nutrientes, eletrólitos e afins. Se eu não tenho as células que são responsáveis por isso, então eu não vou ter a absorção de eletrólitos, de nutrientes, de água. Vai estar tudo sendo secretado nas fezes. Por isso que dá diarreia. Então eu não vou estar absorvendo nada. O intestino vai estar liberando tudo nas fezes, porque as células responsáveis por isso não perderam a função. Fora isso, né, como eu tenho meu intestino está cheio de estruturas que não são normais ao meu organismo, eu tenho uma resposta inflamatória que vai colaborar também para a inflamação do local. Então, sinais clínicos, diarreia por má absorção. Por quê? Como eu já disse, as minhas células que são responsáveis pela absorção de água, eletrólito e nutriente não estão mais viáveis. Então, eu tenho diarreia por má absorção. As fezes elas não são tão diarreicas aquosas, assim, é mais para mucosa, como essa foto aqui. Também pode ser mais mole, não é aquela diarreia profusa. As fezes são pálidas e com um cheiro bem ruim mesmo. O animal ele vai ter perda de peso e anorexia, porque não está tendo absorção de nutriente. Então, se não está absorvendo nutriente, ele não tem como ganhar peso. E lembre-se, giardíase é doença de animais jovens, de filhotes. Por quê? O sistema imune do animal do filhote ainda está em desenvolvimento. Ele não é apto o suficiente para combater uma infecção. Então é bem mais comum eu ter sinal clínico em animais filhotes.
O diagnóstico ele é feito pode ser feito por exame de fezes. Então eu posso detectar tanto o trofozoito como os cistos nas fezes. Mas prestem atenção. Trofozoito eu só consigo ver em fezes diarreicas. Por quê? Lembra que eu comentei que trofozoito fica no intestino delgado e que quando ele está se reproduzindo, chega no momento que ele se destaca, né, da mucosa intestinal e vai para o intestino grosso. Se o animal está com uma diarreia muito intensa, ele acaba não tendo tempo de se cistar no intestino grosso. Ele é liberado nas fezes direto. Só que ele não vive muito tempo no ambiente. Então eu consigo ver trofozoitos em fezes apenas em fezes diarreicas, né? Então eu pego as fezes, coloco na lâmina, olho no microscópio, pelo método direto, e consigo ver os trofozoitos se mexendo. Já os cistos, eu consigo detectar eles em fezes formadas. E tem uma técnica própria para isso, que é chamada de flutuação em sulfato de zinco. Prestem atenção novamente. Não adianta eu pegar uma amostra de fezes de um animal, fazer a técnica de flutuação em sulfato de zinco, ver que é negativo e falar, o animal é negativo. Não posso. Eu tenho que repetir esse exame pelo menos 3 vezes, com intervalo de 7 dias. Mas por que isso? Os cistos, eles são liberados nas fezes de forma intermitente. Ou seja, libera hoje, amanhã não, passa alguns dias, volta a liberar. Então eu preciso ter várias repetições do exame para conseguir afirmar que o animal é negativo. Uma outra possibilidade também é, além de fazer essa técnica, é fazer a coloração pela hematoxilina férrica. Posso utilizar outros materiais de exame, então eu posso procurar trofozoito direto de aspirado duodenal ou de biópsia intestinal. Tem exames imunológicos, né, sorológicos, que são feitos, que é o ELISA, é um SNAP, um teste rápido para giardíase, não sei se vocês já ouviram, é um exame sorológico. E posso também fazer o diagnóstico por PCR. PCR é um método molecular em que eu detecto o DNA da giardia no DNA do meu animal. Então, prestem atenção, gente, por favor. Trofozoitos eu vejo em fezes diarreicas. Cistos eu consigo ver em fezes formadas e ele é liberado de forma intermitente nas fezes. O tratamento ele pode ser feito com várias substâncias, né? O febendazol dá um resultado bom. Tem o Drontal Plus, que com certeza vocês já devem conhecer. Ele é um antiomíntico que pega vários tipos de verme, vocês terão esse semestre que vem. E pega também giardia. É uma combinação de febantel, com pamoato de pirantel e praziquantel. O albendazol também se mostra viável, mas ele não é recomendado para cães por conta de sintomatologia nervosa. E também a associação de febendazol com metronidazol é bem eficaz também na eliminação dos cistos. Então, a profilaxia é através do tratamento do animal doente, lembrando que esse animal ele pode transmitir, né, giardíase para a gente, se a gente não tiver hábito de higiene, então não tiver hábito de higiene. Fazer a limpeza, né, do ambiente com desinfetante e água sanitária, porque, como eu já disse, o cisto ele é muito resistente no ambiente, ele sobrevive no ambiente por meses, mas ele não é resistente à água sanitária. Então, sempre que for lavar o ambiente, principalmente onde o cachorro defeca, gato, a caixinha de areia do gato, tira a areia, troca a areia sempre, joga água sanitária, joga água fervente, porque para tentar limpar o máximo possível o ambiente e não ter cistos nesse ambiente, né? Hábitos de higiene, então, mexer em horta, lavar a mão, não colocar a mão na boca, ter sempre cuidado disso. Lavar bem os alimentos antes de consumir, principalmente frutas e legumes. E utilizar água filtrada e ou fervida, né?
porque em água fervida o cisto ele se degrada. E é isso, pessoal. No e-mail vai ter um link com um vídeo da Bayer, né? Ela fez uma animaçãozinha demonstrando o ciclo da Giardia, se vocês tiverem interesse de ver. É uma animação bem bonitinha. Se vocês tiverem dúvida, podem me mandar e-mail. Se tanto com a aula, com o que eu expliquei, ou com resposta de roteiro, podem me mandar e-mail que eu tento tirar as dúvidas de vocês. E obrigada.